Bem, eu não preciso nem falar o quanto eu estou nervoso de estar falando um pouco para vocês sobre esse momento. Então eu vou tentar resumir um pouco e não chorar, claro. Se eu chorar também, Deus abençoe. Bem, o que é que nós poderíamos, afinal, falar para uma pessoa, para esse casal, que assume agora de uma forma oficial, digamos, né? Porque sempre foi o ideal. Nunca foi errado, sempre foi perfeito. Agora nós oficializamos no caminho de Deus. Continuamos nesse caminho. Então vamos começar na primeira leitura. A primeira leitura nós temos uma definição para nós. Todos nós que queremos viver com amor e por amor. A primeira coisa começa dizendo que não importa o que a gente possa ter. Se a gente não tiver amor, de nada. Só por aí, já é metade do casamento já está resolvido. Se tiver amor, já está completo. E o interessante é que quando vai continuando a narrativa, tem um momento que fala assim, o amor tudo suporta. Algumas pessoas lá logo entendem que suporta no sentido de aguenta, né? Ah, o amor tem que aguentar tudo. Não. O amor não é aquilo que suporta. O amor suporta um defeito do outro, suporta uma toalha molhada em cima da cama, suporta um sapato fora do lugar, suporta às vezes um erro ou outro, mas o amor não suporta falta de justiça. O amor não suporta falta de caráter, de fidelidade. Isso ele não suporta. Porque esse suporte que a primeira leitura nos fala, não é suporte de ter que aguentar as coisas, mas é o amor suporta o outro, de ajuda o outro. De quando a gente dá suporte a quem precisa. É esse o suporte que o amor dá. O amor nos leva a suportar o outro, porque a gente ajuda. E quando casa, o amor não é mais dois, é um. Mas os indivíduos ainda são dois. Eu lembro que eu conversava muito com a Samara, várias vezes, a gente falava das metades da laranja, né? Lembra da novela Alma Gêmea? Que tinha aquela música, né? As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Pois é, Samara, não é metade da laranja, né? Se a gente quiser que seja metade de laranja se unindo, não vai dar certo. Tem que ser laranjas inteiras, que se unem para fazer esse suco da vida. Porque às vezes a gente pensa que amar é encontrar no outro aquilo que a gente precisa. Mas isso não é amor. Isso é necessidade. A gente só ama de verdade alguém quando a gente não precisa dela e ainda assim a gente continua do lado dela. Entende? É quando você fala assim, eu estou com ela, mas eu não preciso. Não preciso das coisas que ela pode me oferecer, da estabilidade que me ofereceria, de qualquer coisa que ela pudesse me dar, não me fará falta. Mas eu escolho estar aqui por um amor 100% gratuito. É esse o ideal de amor. O que nos faz ficar é esse amor. Porque se o que une é o que o outro pode oferecer, pode ser que um dia ele não consiga oferecer mais para você. E se esse dia chegar e você só esperar que ele te ofereça, esse amor vai acabar. Por isso, se unir, porque vocês são independentes. Têm identidades únicas, jeitos únicos, formas de ser únicas. E não perca isso. Não se anule pelo outro, mas se construam juntos. Porque a identidade se constrói quando os dois se fazem juntos. Não é negar a si mesmo, porque ninguém consegue se negar para sempre. É ser o que é, respeitando o limite do outro. E aí nós seguimos para o Evangelho, em que nós vemos um casamento, há uns 2000 anos atrás. Naquela época, o casamento não durava um dia não, viu? Era uma semana de festa. Deus me livre. Nossa, não ia conseguir dar conta. Se vocês fizessem ideia de quanto nós já trabalhamos para chegar nesse momento aqui.
Lá era uma semana de festa. E eles entendiam o seguinte, que a bebida naturalmente simboliza alegria. E na própria Bíblia é exatamente isso. O vinho é sinal da alegria. E eles pensavam, eles entendiam assim, se acabasse o vinho, era um mau presságio para o casamento. Eles entendiam dessa forma. E aí, tem uma coisa interessante. Nesse casamento, no início, fala assim, Jesus foi convidado para esse casamento. Parece um detalhe bobo, mas não é. Jesus foi convidado a estar lá. Ele não entra na vida de ninguém sem que nós não o peçamos. E quando ele vem, ele só acrescenta, igual fez nesse casamento. E ele estando lá, Maria é a primeira a perceber a necessidade. E nisso o lado feminino é fundamental. Porque é o lado feminino que é capaz de perceber que algo precisa ser feito. E o homem precisa ter este lado feminino. O lado da sensibilidade. Porque às vezes nos falta isso. Às vezes nos falta do homem ser capaz de chegar e falar o que sente. E numa relação, diálogo é fundamental. Às vezes as mulheres têm mais facilidade de falar, né? Os homens não. Que nunca te falte palavras. Viu, Léo? Fala. Porque é no diálogo que a gente entende o outro. Às vezes a gente vive coisas dentro da nossa mente e pensa que o outro já logo sabe o que é. Mas só quando a gente fala que o outro entende. E geralmente eu acho que se a gente conversasse isso, metade dos conflitos já desapareceriam. Porque quando a gente para escutar o outro, ao invés de a gente brigar, a gente senta e chora junto. E a gente vê que estamos todo mundo no mesmo barco. E aí faltou o vinho nessa festa. Jesus vai e pede para encher 6 talhas de água. De água. E ele não faz mais nada. Ele simplesmente fala assim, pode levar para o mestre-sala. Quando chega no mestre-sala, ele vai e bebe aquela água que não era mais água. Era vinho. O que isso quer dizer? A água simboliza a vida. A vida de vocês. E é a vida que se transforma em alegria. A água em vinho, vida em alegria. E para transformar isso, Jesus faz a parte dele. Mas ele não faz tudo. Ele fala, agora pode levar. Enche as talas de água, leva. Mas todo o resto foi feito pelos outros. Foi feito por aqueles serventes. E o interessante é que o mestre-sala, que era aquele que achava que sabia de tudo, que era o mais importante, não sabia de onde vinha o vinho. Mas aqueles, os mais simples, os mais humildes, sabiam. Porque eles carregaram o milagre. E é interessante, né, que quando nós olhamos para a nossa vida, às vezes uma coisa que parece simples, quando feita com humildade, com paciência, simplicidade e carinho, muda-se em alegria. Eu lembro ontem, quando a gente estava naquela correria de monta lona, de não sei o que, a gente estava trabalhando e rindo. E a gente pensava assim, depois da noite até conversamos sobre isso, mas é possível a gente fazer as coisas e ser feliz. É possível. Tem trabalho, tem rotina. Porque às vezes o que acontece que esfria o casamento é a rotina. Imagina, 10 anos se levantando, indo trabalhar, volta, faz comida, arruma, roupa, dorme. Todo dia, tudo a mesma coisa. O que dá a força para se manter é o sorriso. Que vem não só da boca, mas do coração. Porque sorrir com os lábios é fácil demais. Agora, sorrir com o coração é mesmo quando você chora de tristeza, ele ainda assim sabe que você está no caminho certo. Isso é sorrir de verdade. Porque esse sorriso aqui ninguém tira. E ninguém vai tirar de vocês. E por fim, nessa reflexão já de evangelho, para encerrar, eu pensava muito na chuva que deu ontem. Eu cheguei ontem aqui em casa, a Samara já veio assim, ai meu Deus, e agora? Está chovendo, esse casamento que nós vamos fazer, não tem barraca, esse povo vai molhar tudo. Já estava, né, um desespero. Saímos correndo,
rumo à lona, e rumo não sei o que, vem os tios ajudar a montar um barracão enorme. Naquele desespero todo. Aí depois eu falo assim, não, se tivesse marcado outra data, talvez não tinha acontecido, não sei o quê. Aliás, gente, é uma coisa impressionante. Outra pesquisei no Climatempo, estava falando que ia dar entre 3 e 0 graus em Minas Gerais. Como isso acontece, gente? Nunca! Eu falei assim, não, o universo está querendo falar assim, não, vamos mandar muita água, porque água é sinal de graça. Que, aliás, todo o Antigo Testamento gira em torno da água. Da água vem a vida. Quando eles fogem do Egito, eles passam pelo mar, que é o batismo deles. Tudo, a chuva que traz o sinal da vida para a terra. E não é diferente para nós, não. Às vezes, vai chegar um dia na vida de vocês que do nada vai vir uma tempestade do caramba, no momento menos esperado. Igual veio ontem. Você vai desesperar, vai espernear, vai achar que fez errado, mas aí vai nascer um sol no outro dia. Vai chegar um momento que vai mudar. Porque quando a gente confia, a gente persevera, pode vir chuva, tempestade, derrubar o que for, mas o amor, ele persevera. Tanto que a frase que nós escolhemos, qual que é? Só tem tempo ruim para quem não tem tempo para amar. Então que nós possamos, mesmo com esse tempo, com barro, com chuva, quando você chegar lá, vocês vão pisar em areia, vocês vão se sujar tudo, vão se lambuzar. Calma, Tiago. Eu só estou assim, dando expectativa para eles. Né? Porque eles chegam lá, vê que tá ótimo, eles falam assim, não importa isso, porque a gente está indo aqui por causa de um sinal de amor. E no fundo, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo aqui, que nós desejamos o melhor possível para essa vida. E nós vamos manter unidos a vocês, não interferindo na vida de vocês, mas unidos. Precisando, estamos aqui, não é, gente? Então, é isso. Que Deus abençoe vocês.